Como estão? Conta pra mim como vocês estão. Ô, gente, desculpa a demora, tá? Vocês me Boa desculpam? noite, Thiago. Ah, Relaxa, teacher, sem problema. Vamos lá então, né? Eu vou continuar falando de um tema que eu estava falando na aula passada. E na aula passada eu estava... Deixa eu esperar só o povo entrar. Tem mais gente para entrar aí, não tem? Coloca assim, ó. Continuação. 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 A gente estava falando de função éter. Não é isso, meninos? Conta para mim se a gente estava falando de função éter. Exato. Isso, e hoje eu vou continuar falando desse tema aqui com vocês. Eu prometo que eu não vou passar do horário, mas eu vou precisar falar algumas coisas, trazer para vocês uma grande quantidade de conteúdo aqui nesse momento. Então eu vou falar de continuação, tá? A partir de agora, eu vou mostrar para vocês a função orgânica e depois eu vou falar o nome. Então, primeiro eu vou ensinar as outras funções que são importantes e depois a gente fala o nome, tá bom? Então, a primeira função que eu quero falar aqui é aquela que eu já estava falando na aula passada, que é o éter. O que é o éter? A representação para o éter é essa aqui, ó. R-O-R. Isso é a representação básica do éter. E o que significa dizer que esse é o éter? Gente, o éter é aquela substância que apresenta oxigênio entre carbonos. Oxigênio que funciona como heteroátomo. Então, toda vez, presta atenção, que isso é muito legal. Toda vez que o oxigênio estiver entre carbonos, e esse oxigênio for um heteroátomo, eu tenho a função éter. Então, olha que legal. Essa é a representação. Ué, professor, o que significa o R? Gente, esse R aqui, ele significa uma parte orgânica. Ué, professor, como assim uma parte orgânica? O R é como se fosse uma cadeia carbônica. Com um carbono, 2, 3, 4, não importa. Importa que eu tenho um oxigênio, para cá uma cadeia cheia de carbono, para cá uma cadeia cheia de carbono. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. CH3, O, CH3. Olha, nesse caso, o R é como se fosse o CH3, ó. Isso aqui é uma fórmula simplificada, só para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o CH3, que é como se fosse o R. R significa radical. E aqui eu tenho o CH3, CH3. Isso é um éter. Quer ver um outro exemplo de éter? Agora com a fórmula de linhas. Olha que legal, bacana. Vem comigo, vem comigo. Vem. Assim, né? Assim. Esse aqui, ó. Ó. Olha, isso aqui também é um éter. Eu tenho oxigênio entre carbonos, uma cadeia para lá e uma cadeia para cá. Neste caso, essa cadeia carbônica grandona aqui, ó, depois do O, que a gente chamaria de R. A gente chamaria de R essa parte aqui também, ó, depois do O, tá vendo? Então a gente chama isso de éter. Então essa é a função éter, tá bom? Então éter é quando eu tenho oxigênio funcionando como heteroátomo. Então anota aí, ó, oxigênio funcionando como átomo. Funcionando como heteroátomo. Tranquilo, everybody? Oxigênio funcionando como heteroátomo. Isso é a função éter. Tá bom? Fala comigo, gente, se está tranquilo. Vamos ver a próxima? Anota aí para a gente ver a próxima. Podemos? O povo tá entrando. Simone Coelho, Guilherme, sempre na aula. Podemos. Vocês são o orgulho. Então aqui, gente, olha, então essa é a função éter. São várias funções, tá? Então eu vou falar primeiro as funções e depois eu vou voltar mostrando o nome. Como que eu vou mostrar o nome para vocês? Eu não vou ficar dando tanto exemplo de nome, gente, porque é muito chato ficar dando exemplo, trilhões de nomes. Não. A gente precisa só saber olhar o nome da substância
e, pelo nome que a gente ler na prova, identificar a função. Então, você não precisa ser um expert, um PhD em nome de substância. Até porque, até nós mesmos somos professores, químicos muito bem estudados, cientistas de laboratório que estão há vários anos na universidade, até nós não sabemos o nome de todas as substâncias. É impossível. Então, tem substâncias que a gente não sabe mesmo o nome, que a gente não tem como. Mesmo sabendo regras de nomenclatura, a gente às vezes não consegue dar nome para algumas substâncias. O ideal é que você saiba, pelo nome da substância, identificar as funções que estão nela. Tá? Então, cada função tem um nome diferente. Por exemplo, o hidrocarboneto termina com O. Álcoois termina com OL, álcool. Entendeu? Então, propanol, butanol, aí você já sabe que é um álcool. Butano, propano, propeno, você já sabe que é hidrocarboneto. É esse lance que você precisa para a prova, gente. É essa coisa que você precisa para a prova. É esse sentimento, essa sementinha, é isso que você precisa, esse feeling, esse insight na hora da prova. Viu o nome da substância, você já sabe a função que está ali. É isso que a gente precisa, não precisa ser PhD em dar nome. Olha a próxima função. A próxima função a gente chama de fenol. Então, vamos falar do fenol aqui. O que é o fenol? Ó, o que é o fenol? Vem cá para vocês verem o que é o fenol. Fenol, olha a palavra. O fenol... Engasguei. Desculpa, gente. Engasguei. O que é o fenol? O fenol é quando você tem a hidroxila, olha a palavra, hidroxila ligada no anel benzênico. Toda vez que eu tiver o OH ligado no anel benzênico, no anel aromático, eu vou ter fenol. Quer ver? A gente representa assim, ó. R ligado ao OH. Só que esse R não pode ser qualquer coisa. Esse R tem que ser o anel benzênico. O anel benzênico. Olha os exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Presta atenção, gente. Isso aqui é um fenol, ó. Isso aqui é um fenol. Por quê? Porque isso aqui é o anel benzênico. Tá vendo? Anel benzênico, anel aromático. E isso aqui é o OH. Então, hidroxila ligada no anel benzênico. Isso a gente chama de fenol. Fenol, olha que legal. Olha esse outro aqui, ó. Essa outra substância aqui, ó. Essa substância aqui, ó. Isso aqui também é um fenol. Porque eu vou ter o OH ligado direto no anel aromático. Olha que chique, gente. Tem também essa aqui, ó. Quando você tem vários anéis e o OH ligado no anel aqui, ó. Isso aqui também é um fenol. Eu tenho um OH ligado direto no anel aromático. Toda vez, presta atenção, toda vez que eu tiver o OH direto no anel aromático, eu tenho o fenol. Alguém ia perguntar uma coisa? Peraí, rapidinho. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Porque o anel, ele nem sempre vai estar com essa bolinha no meio. Ele pode estar escrito assim também, ó. Tá vendo? Isso aqui também é um anel aromático. Gente, o anel aromático escrito assim, ou com a bolinha no meio, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, essa substância aqui de cima e essa substância aqui, ó, é a mesma substância, tá bom? Essa substância aqui de cima e essa aqui é a mesma substância. Então, antes de eu abrir aí para alguém que vai perguntar, você coloca fenol. O que é fenol? Vamos anotar? Fenol. Anota aí para nós. Fenol, 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 fenol. OH ligado no anel aromático. OH ligado no anel aromático. Isso é o fenol. Tranquilo? Conta aí para mim. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar agora. Eu ia perguntar de novo sobre o fenol, só que você já explicou, porque minha internet caiu, só que você explicou de novo. Ah, tá, beleza. Bem-vinda de volta, então.
Colocar aqui, ó. Essa é a representação. Lembrando que esse R é um radical orgânico, que neste caso tem que ser o anel benzênio para ser fenol. Doideira, Dudu! Doideira! Ok, everybody? Tranquilinho? Conta aí pra mim, gente, se tá ok, se tá tranquilo. Ok, Thiago. Belezinha. Então, nós falamos das primeiras funções oxigenadas, e é muito importante que a gente não esqueça disso. A gente tem que saber identificar o que é um hidrocarboneto, a gente tem que saber identificar o que é um álcool, o que é um éter, o que é um fenol. Então, a gente não pode esquecer disso. Ok, meninos? Tranquilinho? Tranquilinho? Quando eu puder apagar aí, vocês me avisem. Deixa eu ver o chat aqui, porque às vezes a pessoa manda no chat e eu não estou vendo o chat. Podemos? Guilherme? Podemos, Guilherme? Pode ir, Letícia? eu sempre anoto depois da aula, eu não gosto de ficar sempre anotando enquanto estou vendo, não. Ah, não, então beleza. Amanda Lima, Letícia eles, podemos, né? Então eu vou apagar aqui, a gente vai falar agora, gente, das funções carboniladas. Muito importante que nós saibamos as funções carboniladas. Vamos lá, então. Funções com carbonila. Vou explicar o que é uma carbonila aqui para vocês agora. Tá? Doideira, doideira! Voltou aí, gente? Vocês estão me escutando? Meu Deus do céu, caiu do nada, gente. Então vamos lá. Pode ser a internet mesmo, a internet deve estar ruim. Funções carboniladas. Vamos falar disso aqui agora? Gente, presta atenção. O que é uma função carbonilada? O que seria uma carbonila? É importante a gente saber identificar o que é uma carbonila, tá? Quando eu falo carbonila, eu estou querendo dizer esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. C, dupla O. Esse grupo é o grupo carbonila, tá vendo? O grupo carbonila é o grupo que é representado pelo C dupla O. Toda vez que eu tiver C fazendo dupla com oxigênio, fazendo ligação covalente dupla com oxigênio, eu tenho um grupo carbonila. E esse grupo carbonila, ele pode ser representado também por outra maneira. Olha aqui, ó. Pode ser representado assim, ó. C, O. Tá vendo? Por quê? Porque quando você vê o C e o O, traço C, O, traço, significa que esse oxigênio e esse carbono, eles estão fazendo uma ligação dupla. Por quê? Vem comigo, raciocina, raciocina. O carbono, ele faz quantas ligações, gente? Quantas ligações o carbono tem que fazer? Conta pra mim. Ó, pode esquecer isso não, hein? Quantas ligações o carbono pode fazer? 3.
Quantas? 4. 4. O carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. O que isso significa? Significa que o carbono aqui ele está fazendo, presta atenção, raciocina, 1, 2. Ele está fazendo 2. Então ele tem que fazer 4, faltam 2. Quem está na frente dele? O oxigênio. Então, se o carbono está fazendo uma para um lado, uma para o outro, ele está fazendo 2, faltam outras 2. Como o oxigênio está colado nele, ele tem que fazer uma dupla com o oxigênio. Por isso que esse grupo é o grupo representado por C-O, porque isso aqui é chamado carbonilo. Então, a carbonila, meninos, ó, ela pode ser representada desse jeito aqui, e ela pode ser representada desse jeito aqui, ó. Esse grupo aqui é chamado carbonila. Esse é o grupo chamado carbonila. Beleza? Difícil ou tranquilo até aqui? Conta pra mim. Professor, Tranquilo, caiu na internet assim rapidinho. Você só sabe, então, você só falou que o fenol é aquele que tem o OH no ligado no anel aromático. No anel aromático. Pronto, beleza, obrigada. Eu não consegui voltar de jeito nenhum. Pra mim, E essa caiu que a parte que você falava essa? da carbonila também, teacher. Eu falei da carbonila. O que é uma carbonila? Vem comigo para vocês pegarem. Carbonila é quando eu tenho o carbono fazendo dupla com oxigênio. Quando o carbono, numa estrutura orgânica, estiver fazendo dupla com oxigênio, eu tenho o grupo carbonila. Gente, nós temos que tomar muito cuidado, viu? O grupo é uma coisa, a função é outra. Como assim? A carbonila, ela é o grupo. A carbonila, ela pode dar origem a várias funções orgânicas, igual a hidroxila. A hidroxila, ela pode dar origem ao álcool, ela pode dar origem ao fenol. Depende de onde que a hidroxila está ligada. Pensa, raciocina. Se a hidroxila estiver ligada num carbono que só faz ligações simples, assim como o álcool da cachaça, e aí eu vou ter o álcool, função álcool. Se a hidroxila estiver ligada no anel aromático, no anel benzênico, eu vou ter fenol. Então tome cuidado. O grupo é hidroxila, mas ele pode dar origem a 2 funções diferentes. Álcool ou fenol. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é grupo funcional? É um fragmento da molécula. Então isso é importante até a gente saber o que significa. Vou até anotar aqui. O que significa grupo funcional? Olha, o grupo funcional. O que significa um grupo funcional? Gente, um grupo funcional é um fragmento da molécula. É um fragmento da molécula. É um fragmento molécula. Quer ver exemplos de grupo funcional? Vou colocar aqui para vocês. Raciocina, vem comigo. Para vocês verem alguns exemplos. OH é um grupo funcional. A gente chama de hidroxila. Tá vendo? Isso aqui é um fragmento de uma molécula. A gente chama de hidroxila. Tá vendo? Outro grupo funcional. Esse aqui, ó. A gente chama de carbonila. Olha aqui. C-O. A gente chama de carbonila. Tem outro grupo funcional importante aí, ó. Daqui a pouco nós vamos falar dele, que é esse grupo aqui. Eu não vou falar muitos, não. Eu vou falar só alguns para vocês verem. Outro grupo funcional importante, gente, é esse aqui, ó. C-O-O-H. Tá vendo? Esse C-O-O-H, ele tem um nome. C-O-O-H. Você já viram essa música, gente? Você já viram essa música na televisão aí? Uma música parecida com essa. Eu falo assim, ó. C-O-O-H. Carboxila. É um macete para lembrar. É massa! Isso aqui a gente chama de grupo carboxila. Carboxila. Então, é um fragmento da molécula. Então, isso aqui é um fragmento hidroxila, esse é outro carbonila, esse aqui é um outro fragmento carboxila. Existem vários grupos funcionais. Existem vários fragmentos de moléculas que nós iremos usar aqui na química orgânica. Então, anota aí o que é um grupo funcional. Esses aqui são alguns deles, tá? Tem outros. Tem outros grupos funcionais. Esse grupo aqui, por exemplo, ó, que a gente acabou de falar dele ali, ó, que tem oxigênio entre carbonos, esse grupo aqui a gente chama de grupo oxi. Tá vendo? Esse grupo é chamado de grupo oxi.
Então, nós temos hidroxila, carbonila, carboxila, oxi. Cabuloso, menino, cabuloso. Então, anota aí para a gente seguir. Para eu falar das funções carboniladas. Tranquilinho, everybody? Everybody, hey, hey, Chris. Quando anotar, me avisa, tá? Vou esperar vocês anotarem. Tem gente aí que gosta. Yes? Pode falar, gente. Se tiver anotando ainda, pode falar. Pera aí, professor, tô anotando. Espera só mais um minutinho, por favor, Thiago. Tá bom, espera. Vai lá. Deixa eu pegar meu celular aqui e vou respondendo as mensagens aqui. Já finalizei, obrigada. Beleza, de nada. E aí, gente, olha só. Esse grupo carbonila, ele pode dar origem a funções diferentes. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, olha que bonito. Você já deve ter ouvido falar numa substância muito legal. Você já deve ter usado. Essa substância é usada para tirar esmalte. Qual que é o nome dessa substância? Gente, vocês usam para tirar esmalte. O que vocês usam, gente, para tirar esmalte? Acetona. 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 A acetona é uma substância orgânica. E o grupo que está presente na fórmula da acetona é o grupo carbonila. Que doideira, você sabia disso não? Vou contar para você agora. A substância responsável por tirar o esmalte do dente é essa substância. O esmalte do dente foi ótimo. Para tirar o esmalte da unha, o esmalte do dente, não sei de onde eu tirei isso. Para tirar o esmalte da unha é a acetona. E a fórmula da acetona é essa aqui, ó. Vem comigo. Olha a fórmula da acetona aqui, gente. Muito usada até na indústria química, tá, gente? Um solvente importantíssimo na indústria química. Isso aqui é a acetona, tá vendo? Essa substância é a acetona. Observe, se eu escrever ela usando outro tipo de fórmula, eu vou ter isso aqui, ó. Vem comigo para vocês verem, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. CH3, C dupla O, CH3. Essa é a acetona. A gente chama ela também de propanona. Essa substância é a acetona, responsável por tirar o esmalte da unha. O esmalte da unha. Gente, olha para você ver o que eu tenho aqui. Presta atenção, vem comigo. Aqui, olha o que eu tenho. Raciocina, raciocina. Aqui eu tenho C dupla O entre carbonos. Tá vendo? Eu tenho C dupla O entre carbonos. Ou seja, eu tenho uma carbonila entre carbonos. Carbonila entre carbonos. Pergunta. Guilherme, eu vou fazer essa pergunta para você. Posso, Guilherme, fazer a pergunta para você? Ah, professor, eu sou muito ruim de química. Mais enorme. Guilherme, esse carbono aqui, ele está ligado a quantos outros carbonos? 2. 2. Isso significa que esse carbono é um carbono secundário. Observe, gente, se esse carbono aqui é um carbono secundário, eu tenho uma carbonila de carbono secundário. Ou seja, eu tenho uma carbonila secundária. Que isso, professor? Por que você tem uma carbonila secundária? Porque esse carbono da carbonila, ele é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Logo, essa carbonila é uma carbonila de carbono secundário. Ai, danado, cabuloso. Então, aqui eu vou ter uma carbonila secundária. Gente, toda vez que eu tiver uma carbonila secundária,
A função orgânica que eu tenho no sistema é a função orgânica chamada cetona. Olha a palavra. Secunda cetona. Secunda cetona. Carbonila secundária da origem acetona. CC. Carbonila secundária da origem acetona. CC. Então aqui eu vou chamar de cetona. Essa é a função orgânica. A função orgânica é chamada de cetona. Que isso, professor? Então, o que é cetona? Cetona é isso aqui, ó. É a função caracterizada por ter uma carbonila secundária. Ai, danado, capuloso, capuloso. É a função caracterizada por ter uma carbonila secundária. Difícil isso, gente, ou fácil? Conta pra mim se isso é fácil ou difícil. Pra mim é mais ou menos. Eu não, Mais ou menos? nome ruim. Mas o A não tem nada a ver então, não? O A de acetona? Não entendi? O A não tem nada a ver então, não? É só cetona que importa? O A é só o nome do produto? Porque o produto... Boa pergunta. É porque o produto ele tem o seu nome científico e ele tem o seu nome comercial, usual. O nome comercial é acetona. Porque os cientistas definiram esse nome. Mas o nome científico é propanona. Toda vez que tiver acetona, o nome do composto vai terminar com ona, por causa que veio de cetona. Nós vamos falar disso depois, mas esse nome aqui, ó, esse A não tem nada a ver não. Isso aqui é um nome científico criado. É um nome usual que a gente usa no dia a dia, mas o nome científico é propanona, tá bom? Entendi. Depois nós vamos falar sobre isso. É muito comum, tá? As substâncias não serem chamadas por seu nome oficial. As substâncias geralmente são chamadas pelo seu nome comercial, tá? Quando eu puder apagar, vocês me avisem. Eita lasqueira, eita lasqueira. Eita lasqueira, eita lasqueira. Tranquilinho? Quando vocês terminarem aí, vocês me avisem, hein, gente? Laura tá copiando, Amanda, Bela, Cadija. Anotou, Cadija? Ah, vocês estão tirando print, né? Sim, eu revejo pelo YouTube, aí eu vou anotando. Tem alguém anotando aqui ainda? Já terminei, pode apagar. Vocês terminaram? Beleza. Aí, gente, vamos só revisar aqui as funções que eu já falei para a gente não se perder. Tá? Vamos fazer um quadro aqui de funções, para vocês não esquecerem. Porque na prova do Enem, pode ser que na prova do Enem, isso não tenha acontecido ultimamente. Mas, alguns anos atrás, a prova do Enem cobrava as funções da substância. Como assim? Ele tirava a fórmula da substância e você tinha que identificar lá na fórmula algumas funções. E aí, por exemplo, eu vou dar um exercício aqui, antes de eu fazer um quadro, para vocês verem como que funciona na prova, tá? Ela pode vir e perguntar o seguinte, é um exemplo agora, vou colocar aqui, ó, exemplo. Exemplo. E aí eu quero que vocês me ajudem a responder, ó. Um agricultor precisa pulverizar um defensivo agrícola
e defensivo agrícola não tóxico em uma região determinada. Bom, o principal agente desse material possui as funções fenol, álcool, éter e cetona. Qual a fórmula? Melhor representa esse composto? Melhor representa esse composto? E aí, gente, eu vou colocar aqui para vocês duas fórmulas, para não ficar, porque eu já ocupei o quadro todo, eu vou colocar duas fórmulas para vocês, letra A e B. E aí vocês vão me falar qual que é, tá? Então, a letra A vai ser essa fórmula aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar aí para vocês. Vai dar. É essa aqui, ó. Aqui. Beleza. E a fórmula da letra B é essa aqui que eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Tá, anotem aí. Anotem aí as duas e eu quero que vocês, em um minutinho, me falem qual que é a fórmula que melhor representa esse composto. Se é a letra A ou a letra B. Let it be, let it be, let it be. Você tá cantando assim para dar a resposta? Não. Não. Imagina, se não for a resposta. Posso estar induzindo ao erro. Inconsciente, hein, Peter? O inconsciente, hein? Não, gente, é porque a música do Beatles é assim, ó. Let it be, ou seja, let it be. Aí eu fico zoando com os meninos quando eu escrevo B no quadro. Let it be. Aí a letra B. Aí eu fico zoando os meninos, fazendo um trocadilho, sabe? Eu sou meio animal, gente. Eu fico fazendo bobeira. Vocês acham que é a resposta? Só pode ser ou A ou B também, né? Eu acabei não pegando direito essa parte do álcool e do éter, mas eu vou odiar, né? Porque eu também vou odiar. Vai odiar. Vai aí, gente. Vai pensando aí. Anota no caderno, hein, gente? Pra gente fazer junto. Porque a gente tem que identificar certinho na hora da prova, hein? Na B não cabe muita função, não. Nossa senhora, quase que eu caí aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ô, gente, desculpa pelo atraso hoje, tá? Tudo bem, tá desculpado. Achei que vocês iam falar disso. Vou desculpar você, não. Vamos lá, então, gente. Ó, um agricultor, eu não vou nem ler isso aqui. Ele quer um material que possui as funções. Ah, gente, lembrando, tá? Tem uma polêmica aqui. Defensivo agrícola.
Na verdade, esses defensivos agrícolas são chamados de agrotóxicos. Depende de quem defende esses defensivos agrícolas. Eu coloquei defensivo agrícola no texto, foi justamente para mostrar a vocês o seguinte. O que é um agrotóxico? Um agrotóxico, olha a palavra, toxina da agricultura. Agrotóxico, toxina da agricultura. Agroagricultura, tóxico, é porque é uma substância que ela é pulverizada e ela pode causar mal para a agricultura, causar mal para as plantas, tá? E aí são substâncias extremamente perigosas. Algumas pessoas aí chamam isso de defensivos agrícolas. Ou seja, eu estou defendendo a minha planta, né? Mas, na verdade, você pode estar contaminando o meio, contaminando o solo. Então, tem duas vertentes. A vertente que chama de defensivo agrícola e a vertente que chama de agrotóxico. Qual que eu defendo? Gente, tem substância que não é tão prejudicial ao meio ambiente. Então, algumas sim podem ser chamadas de defensivos agrícolas. Outras substâncias são extremamente tóxicas. Então, assim, esse negócio de agro é tech, agro é pop, agro é tudo, não é muito bem assim não, tá? O povo tem usado cada vez mais substâncias menos nocivas, mas ainda hoje há uma prevalência de utilizar na agricultura substâncias perigosíssimas. Então, infelizmente, hoje em dia, na minha visão, o agro ele é tóxico, tá? Ainda, mas tomara que um dia ele se torne menos tóxico, né? E aí é o seguinte, esse material, ele tem a função fenol, álcool, éter e cetona. E aí, então, o exercício quer que você encontre uma fórmula que tenha uma substância que tenha a função fenol, que tenha a função álcool, que tenha a função éter e cetona ao mesmo tempo. E aí a gente precisa identificar. Vamos lá, então. O que é fenol? Fenol é quando eu tenho o OH ligado no anel benzênico. Aqui eu tenho o OH ligado no anel benzênico. Aqui eu tenho o OH ligado no anel benzênico. Então, tanto naquela estrutura quanto nessa, eu tenho a função fenol. Então, nas duas eu tenho a função fenol. Vou escolher aqui, deixa eu ver, o éter. Aqui, o que é o éter, gente? O éter é quando eu tenho oxigênio entre carbonos. Neste caso, eu tenho oxigênio entre carbonos aqui. Eu tenho oxigênio entre carbonos aqui. Então, eu tenho éter ali, eu tenho éter aqui. Fechou. Agora, álcool. Álcool. Presta atenção. O que é o álcool? Álcool é quando eu tenho o OH ligado no carbono que só faz ligações simples. Aqui, o OH está ligado no carbono que está fazendo ligação dupla. Não pode. Isso aqui não é um álcool. Por que não é um álcool? Porque para ser um álcool, o OH tem que estar ligado num carbono saturado. Esse carbono é insaturado. Então não pode ser letra A. Olha aqui que legal. Esse OH aqui, ele está ligado num carbono. E esse carbono, ele só está fazendo ligações simples. Então essa função aqui é álcool. Então na letra B eu tenho álcool. Então a resposta eu já encontrei, mas vamos terminar. Então álcool, eu já olhei o álcool lá. Achei que tem na letra B. Cetona. Gente, para ser cetona, eu tenho que ter um C-O entre carbonos. Se você for observar aqui, eu tenho um C-O, só que ele está ligado no carbono do lado e ligado no hidrogênio do outro. Eu não tenho C-O entre carbonos, tá vendo? Então, isso aqui não é cetona. Para ser cetona, o C-O tem que estar entre carbonos. Aqui não está. Vamos ver aqui? Aqui eu tenho um C-O e aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Ou seja, eu tenho um C-O entre carbonos. Jesus! Se eu tenho um C-O entre carbonos, sim, eu tenho cetona. Então, o gabarito dessa questão, alternativa letra B. Letter B, letter B, letter B. Aí deu certo, hein? Eu soprei a resposta para vocês, não soprei, gente? Eu tinha ficado em dúvida desse álcool aí, tipo assim, na hora que eu vi essa ligação dupla, mas eu não sabia se podia ou não. Não pode. Eu fiquei em dúvida Quando na o OH estiver ligado no carbono, para ser álcool, tem que ser, o carbono tem que ser saturado. Não pode ter dupla no carbono, não, tá bom? Uhum. Tranquilo, gente? Essa aqui? Conta aí. É assim que cai o Enem, tá, gente? É desse jeito.
Deixa eu ler aqui no chat. Isso aí, Bela. Letícia, eles também tá aí ligadinha na aula. Que é isso? Eu pareço um trágico, eu pareço um rádio ambulante, né, gente? Toda hora eu falo o nome das pessoas, né? Um abraço aí para Simone aí, ó, do Morro, Letícia eles, Guilherme, um abraço aí, Amanda, coladinho aqui na aula, é isso aí. Então, gente, posso apagar? Conta para mim. Pode. Posso? Então, beleza. Estou apagando aqui. E é isso, gente. Não vou pegar mais horários seus, não, porque eu acho até sacanagem, né? Mas eu queria novamente me desculpar. Eu estava atendendo uma aluna, acabou que passou do horário, era uma consultoria que eu estava dando para uma aluna, mas assim, depois eu vou repor esse tempo numa outra aula, quando tiver. Vou pedir à professora para eu repor esse tempo, tá? Ô, gente, só tenho a agradecer a vocês. Olha, vou falar com você. Numa quarta-feira, 9h34 da noite, eu tenho aqui nessa aula pessoas dedicadas que assistem a aula todo dia. Guilherme, Letícia, Simone, Amanda. Vou falar com vocês, gente. Isso é uma alegria muito grande, viu? Um beijo para vocês e boa semana e bom descanso para vocês. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Thiago. Boa noite. Valeu, boa noite.